Depoimentos, fotos, registros da imprensa fazem parte das quase 300 páginas do livro que fala sobre um dos mais notáveis artistas capixabas, o cachoeirense Sérgio Sampaio. A admiração pelo cantor e compositor levou o carioca Rodrigo Moreira, que é servidor público e pesquisador musical, a se dedicar ao estudo sobre o artista de personalidade forte, considerado por muitos controverso e polêmico. O levantamento denso resultou na biografia que leva o nome da música de maior sucesso da carreira de Sérgio Sampaio. Oi, você é o convidado especial do programa Dedo de Prosa. Hoje a gente fala sobre a vida e a obra de Sérgio Sampaio, contadas nesse livro aqui. Eu quero botar meu bloco na rua. Vou conversar com o autor da obra, o Rodrigo Moreira, que está aqui com a gente. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Estou muito satisfeito por estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Rodrigo, primeiro, assim, para começar a conversa, o que te fez escrever sobre a vida de Sérgio Sampaio? Eu posso definir o livro, né, como o que se chama nos Estados Unidos de fan book, o livro de fã, né? Então, o que me motivou foi a grande admiração, a grande identificação com a obra do Sérgio e admiração também pela sua figura de artista e tal. Isso foi o pontapé inicial, né? E, em certo momento, aconteceu de eu conhecer o compositor Sérgio Natureza, que estava já iniciando o projeto de resgate Balaio do Sampaio, ao qual o meu trabalho se alinhou. Isso lá nos idos de 94. E esse é o teu primeiro e único livro, né? Sim, sim. E me conta como foi, assim, escrever um livro tão denso, né, que tem mais quase 300 páginas. Como foi esse trabalho de pesquisa? Quanto tempo durou? Bem, então, logo o Sérgio Sampaio morreu em maio de 94. Alguns meses depois, eu tive o primeiro contato com o compositor Sérgio Natureza, e foi um contato casual. E eu falei dos meus planos e tal, de que eu tinha vontade, assim, de escrever sobre o Sérgio e tal. E ele me deu muito apoio e começou a me apresentar algumas pessoas chave, né, para que eu começasse o trabalho. E também abriu algumas portas para que eu começasse uma pesquisa de jornal. Então, eu fiz as duas coisas paralelamente, né? Eu entrevistava e pesquisava. Então, e ao mesmo tempo comecei também a fazer os primeiros rascunhos, né, dos capítulos e tal. E a primeira coisa que eu fiz realmente foi fazer um índice. Eu fiz um índice do início ao fim, assim, de forma que eu já tinha o esqueleto do livro. Mas eu tive, né, muita pesquisa para fazer, porque à medida que eu ia entrevistando, fatos apareciam que precisavam ser checados, datas, eventos, coisas que aconteceram que precisavam ser bem avaliadas e tal. Então, a pesquisa, na verdade, ela só aumentava, né? Mas foi, apesar de ter sido bastante árduo o trabalho, mas foi muito prazeroso. E quanto tempo você levou entre essa questão de pesquisa e finalizar o livro? Bem, então eu fiquei de 95 até 99 trabalhando na pesquisa e no texto. Aí no ano de 99 eu comecei aquela via crucis das editoras, né? Comecei a procurar editora e tal, e passei o ano de 99 todo esperando resposta, né, de algumas editoras para onde eu enviei o livro. E nós fizemos a primeira edição em maio de 2000. Essa aqui foi uma forma que você, como fã, encontrou de dar visibilidade para a vida e para a obra de Sérgio Sampaio, que ele foi um cantor e compositor que acabou não tendo uma expressão nacional tão grande, né? Ele teve uma música muito famosa que dá nome ao livro, sim, mas ele não teve uma representatividade tão grande no cenário musical do país como outros artistas de sua época. É verdade. Bom, eu, como te disse, o meu trabalho se alinhou ao projeto Balaio do Sampaio. Então, eu me alimentei também do projeto. As ideias que o Sérgio Natureza tinha para o projeto de fazer um amplo resgate, né, para que a obra de Sérgio fosse relançada e ficasse acessível ao grande público, coisa que não estava, né, no ano de 94, quando ele morreu, ele estava muito esquecido. E o seu trabalho, os 3 LPs e os 7 compactos,
eram absolutas raridades. Então ele estava alijado, né, do público. Mesmo o público querendo conhecer, não tinha como, né, numa era pré-internet. Né? Então nós começamos o trabalho. E o Sérgio foi tocando o projeto de fazer o CD tributo, que acabou levando o título de Balaio do Sampaio, e foi lançado em 98. A ideia é que a gente conseguisse finalizar os dois trabalhos. Eu finalizasse o livro e ele o CD ao mesmo tempo, coisa que não foi possível. Mas o CD saiu primeiro e já chamou um pouco de atenção, já agitou um pouco a mídia local e tal. Os jornais começaram a dar algum espaço e voltaram a falar nele e tal. Isso foi criando um clima favorável ao resgate, a que se pudesse relançar os discos em formato CD, né? Porque era tudo vinil e tal. E a coisa foi acontecendo assim paulatinamente, né? E então, em 2000, quando eu lancei meu livro, a situação já estava bem melhor. Eu já tive mais facilidade de conseguir divulgar o livro e tudo. E já em 2001 já saiu a primeira edição em CD do primeiro disco, Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, de 73. Foi lançado em 2001. E de forma que os outros dois, o Tem Que Acontecer, que é de 76, e o Sinceramente, que é um independente de 82, foram lançados também em CD alguns anos depois. Que era um desejo do Sérgio, né, antes de morrer. Inclusive, ele estava com projetos de lançar um disco em formato digital, né? Exato, isso era um sonho para ele e tal, né? Então porque quando ele faleceu em maio de 94, ele estava com tudo em cima para retomar a carreira. Já tinha uma gravadora, tinha um selo de São Paulo que estava empenhado em lançar um novo trabalho dele, que ele tinha uma quantidade muito grande de composições inéditas. Selecionou ali umas 14 músicas para lançar e o disco se chamaria Cruel. Acabou que esse título ficou assim como uma espécie de uma ironia do destino, né? Porque ele acabou partindo sem conseguir lançar o disco. Perfeito. Agora, assim, você falou antes que você começou estruturando, né, pelo índice. Como que você fez essa biografia? Foi por épocas? Como que foi? Eu procurei ser bastante cronológico mesmo. Procurei contar a vida e a carreira ano após ano. Então. E depois, na segunda e já nessa terceira edição, eu consegui descer mais até aos detalhes do cotidiano. Com a pesquisa aumentou muito, os depoimentos também aumentaram e tal. Então eu consegui mais detalhes e eu consegui mostrar mais o Sérgio, até o Sérgio como pessoa mesmo, como ele era no dia a dia e tal. Esse era um desejo meu, de fazer que o livro tivesse mais esse aspecto, assim, de mostrar mais a pessoa até do que o artista, que também já está bem demonstrado aí no livro. E aí você ouviu quem? Ele foi casado não só uma vez, né? Se não me engano, 3 vezes, não? Você ouviu as Pelo companheiras? Quem são essas sim. pessoas que você ouviu depois? Bem, na primeira edição já tinha o depoimento de 3 companheiras, mas houve uma pessoa muito importante que foi assim, talvez tenha sido o último amor da vida dele na Bahia, que essa pessoa não havia conseguido entrevistar até o ano de 2013, quando eu finalmente consegui contato com ela. Ela se chama Cristina Dávila e ela foi a última paixão dele e ela inspirou uma música que hoje os fãs conhecem muito bem, que se chama Em Nome de Deus. Essa música foi feita em inspiração da Cristina Dávila. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido finalmente encontrá-la e ter conseguido incluir o seu depoimento, que está nessa terceira edição. E essa terceira edição aqui, ela é ampliada, né? O que além desses depoimentos, você traz de mais elementos na terceira edição? Bem, ela realmente se trata de uma nova edição, remodelada, com a capa nova, né? Ela também apresenta ressalvas, correções, né, em relação ao texto original, muitas adições, né, novos depoimentos e até mesmo pessoas que já haviam sido entrevistadas deram um novo depoimento. Então, tudo isso faz dessa edição uma nova edição realmente, uma revista e ampliada de verdade. O leitor que já conhece as edições passadas, ele vai notar que realmente o texto está ampliado mesmo.
Pois é, o filho único, mas você está dando uma nova roupagem para ele agora, para esse livro, né? Eu estou muito satisfeito com essa edição, porque nós conseguimos até uma capa diferente, foi uma foto que eu consegui recentemente, né? Tem coisa de uns 2 anos, eu não conhecia essa foto e ela me foi dada pela primeira esposa de Sérgio, né? Então, isso tudo, eu estava pensando que eu ia fazer a edição definitiva, né? Não vou ter, mas a gente já está pensando que futuramente a gente vai ter que fazer uma 4ª edição, né? Perfeito. Agora, assim, nessa edição, você falou que tem depoimentos novos, né? Tem fotos. Foi complicado você conseguir encontrar essas pessoas, reunir todo esse acervo? Você falou que fez pesquisa de periódicos, né, de jornais da época. Foi um trabalho realmente que te deu assim, bastante trabalho mesmo. Sim, sem dúvida. Ainda mais porque você nunca tinha escrito, né, um livro. Não, nunca. Foi uma experiência nova. Sim, foi uma experiência nova. Eu sou músico e sou pesquisador musical diletante, né? Então, eu entrevistei o máximo de pessoas que eu pude encontrar, né? Mas ficou faltando gente. Eu trabalho, por exemplo, na cidade natal dele, que é Cachoeiro, deveria ter sido até mais amplo, porque eu não tive condições de viajar muitas vezes para Cachoeiro para encontrar as pessoas que conviveram com ele na adolescência e tal. Eu encontrei alguns e consegui incluir esses depoimentos, de forma que eu ainda considero que o trabalho é um pouco incompleto do ponto de vista das entrevistas. Eu entrevistei umas 100 pessoas, mas poderia ser mais, sabe? Deveria até ser mais. Mas, enfim, eu fiz o que eu pude fazer sendo, cerca né? de 100 pessoas, aqui depoimentos, 100 pessoas mais ou menos? Eu conversei com cerca de 100 pessoas, né? Assim, para conseguir terminar o texto, né? Eu conversei com muita gente, realmente. E muita informação me chegou também por e-mail, né? E também aconteceu o seguinte, quando em determinado ano, a Folha de São Paulo e o Estadão abriram a pesquisa para o público em geral, né? O acervo foi digitalizado, assim como o acervo do Jornal do Brasil também foi digitalizado. Isso facilitou muito, de forma que eu pude fazer uma pesquisa mais ampla mesmo. Ali por volta de 2013, 2014, eu estava fazendo essa pesquisa para encontrar mais dados, mais shows que ele tenha realizado em alguns estados e tal. Eu consegui, através dessa pesquisa mais recente e tal. Tudo isso foi somando, né? Tudo isso foi se juntando aí para essa edição. Perfeito, Rodrigo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho no programa Dedo de Prosa. Já já a gente volta para falar mais sobre o livro Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Espero você. O programa Dedo de Prosa está de volta. Nossa conversa hoje é sobre o livro Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. O criador está aqui comigo, Rodrigo Moreira. E, Rodrigo, a gente falou um pouco mais no primeiro bloco sobre a questão do livro, né, como foi para escrever e tudo mais, a formatação. E eu quero que a gente adentre nesse segundo bloco na vida realmente do Sérgio Sampaio. Claro, a gente vai contar tudo, porque o pessoal também tem interesse em ler o livro, sim, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho. Eu estava pesquisando sobre ele e ouvi um depoimento dele mesmo falando que ele não conseguiria fazer outra coisa senão música, né? Que ele seria muito frustrado se ele não fizesse isso. Mas antes de seguir carreira como cantor apenas, o que ele fazia? Bem, o primeiro ofício dele foi de locutor de rádio. Ele trabalhou no rádio, ele começou na rádio de Cachoeiro, Rádio ZY9, Rádio Cachoeiro. Aos 16 anos, ele ingressou na Rádio Cachoeiro. E ele foi depois para o Rio de Janeiro, em 68, e lá ele também, inicialmente, atuou no rádio. Aí ele atuou em várias rádios, né, na Rádio Continental, atuou na Rádio Mauá, até na Rádio Relógio. Ele também trabalhou sempre como locutor e também fazendo outras coisas, assim como tipo um âncora ou trabalho de reportagem, enfim, ele atuou no rádio antes de se lançar na música. Estava com o pezinho já lá no meio, né? Ele já tinha essa vontade, então.
Sim, ele se envolveu através do rádio, ele se envolveu também com o meio artístico, né? Ele conheceu gente da música, né? Mas esse desejo dele, esse gosto pela música, tem algum cunho familiar? Eu soube que o pai dele era maestro, né? Isso Sim. influenciou também? Ele teve essa influência também? Sem dúvida. O pai dele, Raul Gonçalves Sampaio, era maestro de banda, arranjador e também compositor. Ele compunha dobrados para as bandas de cachoeiro e também compunha sambas populares, canções populares. Então, e uma delas acabou se tornando sucesso na voz do Sérgio, que se chama Cala a Boca Zebedeu, um samba que ele compôs quando o Sérgio tinha uns 16 anos. O Sérgio aprendeu, gostou e acabou levando ao disco e a música acabou tocando bastante também no Brasil todo. É de autoria do pai dele, Raul Gonçalves Sampaio. Acredito que exista uma veia musical forte nos Sampaios, porque também o Raul Sampaio Coco, autor de Meu Pequeno Cachoeiro, entre outras músicas, né, também é da família. Então, o Sérgio tem uma veia musical que, sem dúvida, vem do pai, né, sem dúvida. A carreira dele começou em Cachoeiro de Itapemirim ou não, no Rio, quando ele foi para lá para trabalhar? A carreira começa no Rio. Mas em Cachoeiro de Itapemirim, teve uma vez que ele cantou em público, né, numa das festas da cidade, que acontece, né, no meio do ano. Ele fez a sua estreia, assim, cantando uma música no palco. No Rio, ele começou a tentar, depois que ele resolveu, em certo momento ele resolveu deixar o rádio e tentar viver de música. Isso se deu em 70. E ele, né, ficou naquela luta para tentar se firmar, tentar mostrar as músicas dele, tentar conseguir um contrato numa gravadora, qualquer coisa do tipo, né? Até que num golpe de sorte, ele foi acompanhar num teste na gravadora CBS o compositor Odibar, que era parceiro do Paulo Diniz, né? Que tinha alguns sucessos na época, como Quero Voltar para a Bahia, né? Pingos de Amor, outras músicas do Paulo Diniz que tocavam muito no rádio, eram parcerias com o Odibar, né? Então, o Odibar queria se lançar como cantor e convidou o Sérgio Sampaio para acompanhá-lo no violão, num teste na gravadora CBS. Chegando lá, quem era o produtor encarregado do teste era Raulzito. Raul Seixas. Raul dos Santos Seixas, o popular Raulzito, que na época era só produtor também. Então, o Sérgio, em dado momento, o Raul virou para ele e perguntou se ele tinha alguma música para apresentar. O Sérgio pegou o violão, apresentou a primeira música, o Raul gostou, mandou que ele cantasse outra, ele cantou outra, o Raul também gostou. E no dia seguinte, quem acabou sendo contratado foi o Sérgio Sampaio. O colega que foi para tentar, não? Não, o Odibar não foi. E essa história, como que era a relação dele com o Raul? Eles eram muito próximos? Aí começa uma amizade grande, né? Aí eles experimentaram uma grande identificação, né? E o Raul Seixas providencia a contratação do Sérgio Sampaio pela CBS. A CBS, uma grande gravadora, uma multinacional do disco, né? Que depois virou Sony Music e tal. Então, isso já em 71. E Raul se torna o padrinho artístico de Sérgio Sampaio. E eles experimentam uma amizade, começam a fazer algumas parcerias também, começam a escrever algumas canções juntos. E o primeiro disco de Sérgio, a estreia fonográfica de Sérgio, um compacto com a música Coco Verde, que foi uma das músicas apresentadas no teste, né? O compacto foi lançado em meados de 71, já é uma produção de Raul Seixas. E tem no lado B uma música que se chama Ana Juan. E a música Coco Verde foi uma boa estreia de Sérgio Sampaio, que tocou bastante no rádio, especialmente no Rio de Janeiro, tocou bastante e tal. Também porque o Sérgio tinha muitos contatos no rádio, o Sérgio tinha muitos amigos disc-jockeys, então o próprio Sérgio cuidou de tentar fazer com que o disco fosse tocado no rádio e deu certo. A música Coco Verde foi então a estreia de Sérgio Sampaio, produção de Raul Seixas, e foi um sucesso assim mediano que permitiu assim que ele se tornasse um pouco conhecido. E ela também teve uma regravação, né, da Dores Monteiro. A Dores Monteiro imediatamente regravou a música Coco Verde do Sérgio Sampaio, que é uma toada bossa assim. Então, ele transitava por várias áreas, né? Bossa, rock, ele não tinha um estilo musical que ele perseguia, ele era meio eclético, né?
Ele era eclético, mas ele tinha um pé muito forte na tradição musical brasileira, né? No samba, na toada. Isso, eu acho que ele também gostava muito de bolero. Então, acredito que esses eram os pilares, assim. A influência estrangeira era uma coisa menor para ele. Em termos de composição, o que diferencia o Sérgio Sampaio de outros compositores da MPB da época? Assim, ele tinha um estilo muito próprio, né? Ele era meio que um poeta, né? Sim, sim. Ele era essencialmente um melodista. Ele primava pela melodia, a melodia que era o que encantava ele. Mas ele também tinha uma mão muito boa para escrever verso. E então eu defino o Sérgio como um compositor, do ponto de vista musical. Ele não é um revolucionário do ponto de vista da estética musical, mas ele é muito competente dentro do terreno que ele trabalha. Ele é um grande melodista, as melodias dele são muito boas. Então, ainda que com uma certa simplicidade harmônica, mas ele sempre primava pela boa melodia e pela boa letra. Mas como a letra dele frequentemente é provocativa, é instigadora, ela acaba sendo... o caráter revolucionário acaba aparecendo aí. Então a música dele acaba sendo uma música, por vezes, vanguardista. E incompreendida, então, para a época? Ele acabou sendo incompreendido, se avalia assim? Bom, houve uma questão, acho que, assim, mercadológica, porque quando ele faz o bloco na rua e o bloco estoura, aquilo evidentemente faz com que as pessoas esperem, né, outra coisa que pudesse dar sequência àquele sucesso, né? E ele tinha muitas outras coisas para mostrar. Talvez não tivesse uma outra música de tanto impacto, porque foi assim, um momento da vida, né, tipo aquela sorte que o artista dá também, né, de ter um sucesso. Um produto, assim, uma criação peculiar, né? E de tão bom foi difícil de superar, então. Foi fruto também de um momento, né, um momento da vida, um momento histórico e tal. O início dos anos 70, uma época muito forte no Brasil, uma época que pairava uma nuvem pesada, né, no país, e o Sérgio meio que traduziu. Ele chegou a sofrer censura, por exemplo, por conta das músicas? A princípio, a censura não o perturbou muito, mas já por ocasião do primeiro disco ele começou a cair na malha fina da censura. Aí começou a ter música retida e tal. Há diversos exemplos de canções dele que não puderam ser lançadas porque foram censuradas e tal. Tanto já na época pós-bloco, quanto depois, né? Para o disco Tem Que Acontecer, de 76, umas 3 ou 4 músicas que ele gostaria de ter incluído não puderam ser incluídas porque foram censuradas. Perfeito. Você fala também no livro sobre a participação dele nos festivais internacionais de canção popular, né? Eu acho que você trouxe isso para a terceira edição, né? Se destacou mais na terceira edição. Porque justamente, como eu te falei, aquela pesquisa de internet, ela abriu mais possibilidades para detalhar mais como é que foram esses dois certames musicais, né? O Festival de 71, o FIC 71, e o último, que foi o 7º FIC, de 72. Ele participou só do primeiro e do último? Ele participou desses dois últimos, né? Do 6º e do 7º FIC. No de 71, ele entrou com uma música que se chamava No Ano 83, que permanece inédita. E ele conseguiu se classificar entre os 20. Né? E aquilo deu uma certa projeção, porque o festival era, inclusive, televisado para outros países e tal. De qualquer maneira, ele estava ali mostrando o trabalho, o nome dele estava sendo veiculado nacionalmente. E naquela época, para os artistas, era uma vitrine muito boa. Era uma vitrine. Apesar de, com todas as ressalvas que podiam ser feitas a esse tipo de certame musical, né, ainda assim era uma vitrine, né? Tinha uma censura ferrenha em cima, tinha todos os interesses comerciais, né, da Rede Globo que promovia o evento e tal, mas ainda assim era uma grande vitrine. E ele estava lá. Em 72, aí ele aparece com o Bloco na Rua. Né? Nesse festival, o Raul Seixas também se lança, né, com Let Me Sing. O Raul Seixas também causou impacto, a presença de Raul Seixas causou impacto no festival, embora ele não tenha sido classificado. O Bloco na Rua, sim, foi uma música que ganhou uma visibilidade muito grande a partir do festival. Ele foi
meio que catapultado para o sucesso em virtude da boa aceitação da música no festival. Certo, Rodrigo, a gente está no finalzinho já do programa, só para quem tem interesse em adquirir teu livro, está nas melhores livrarias, então, do Brasil, pela internet o pessoal pode achar também? Sim, eu posso até fazer aqui um pedido para as pessoas acessarem o site www.editoramuiraquita.com, que é a Muiraquitã, né? Aí sem acento, sem um acento. www.editoramuiraquita.com, tudo junto. E lá você facilmente vê o link para fazer a compra via internet, chega tranquilo, direitinho, e é isso. Pois foi legal te conhecer o teu livro. Obrigada, viu, Rodrigo, por participar do Dedo de Prosa com a gente. Eu que agradeço, fico extremamente feliz por poder estar aqui conversando com vocês, falando sobre esse trabalho. Muito bom. Perfeito. A gente vai encerrar. Eu destaquei aqui um trechinho de uma música que eu achei muito interessante do Sérgio Sampaio, o Adiante. Ela diz assim: embora eu siga adiante, eu sempre fico onde eu passo. Eu sempre deixo um pedaço de mim, embora eu siga adiante. Até o próximo Dedo de Prosa.